nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar por que algumas famílias parecem tão abençoadas? Tudo dá certo para eles. Saúde, paz, prosperidade, filhos que crescem bem. Parece que o céu está sempre aberto sobre aquela casa. Enquanto outras famílias, mesmo sendo católicas, mesmo rezando, vivem em luta constante. Doença atrás de doença, problema financeiro sem fim, filhos rebeldes, casamento em crise, orações que parecem não subir. E você se pergunta, por que Deus não me abençoa como abençoa aquela família? Então preciso te dizer algo que vai mudar completamente como você entende as bênçãos de Deus. O problema não é que Deus não quer te abençoar. Deus quer derramar graça sobre sua casa. Ele quer que sua família prospere espiritualmente e materialmente. O problema é que existem 7 coisas que bloqueiam essas graças, que impedem as bênçãos de chegarem. É como se você tivesse uma torneira celestial aberta, mas o cano está entupido. A água está lá, a bênção está disponível, mas não chega até você. E pior, a maioria das pessoas não percebe que está bloqueando as próprias graças. Acham que é falta de sorte. Acham que é vontade de Deus. Acham que é assim mesmo. Mas não é. É bloqueio espiritual. E você pode remover hoje. Há alguns anos, conheci uma família que vivia em pobreza extrema. O pai trabalhava duro, mas nunca progredia. A mãe ficava doente constantemente. Os filhos não conseguiam estudar. E eles rezavam todo dia, missa aos domingos, terço em família. Mas as graças não vinham. Até que um dia, fazendo visita pastoral, descobri algo na sala deles que me arrepiou. Uma estatueta de Buda para dar sorte que uma vizinha tinha dado. Expliquei. Essa estátua não é decoração inocente. É um ídolo e está bloqueando todas as graças que Deus quer dar a vocês. Eles ficaram em choque. Mas padre, é só enfeite, nem acreditamos nisso. Respondi, não importa se vocês acreditam. O que importa é que viola o primeiro mandamento e fecha o céu sobre esta casa. Queimamos a estátua, benzemos a casa, consagramos ao Sagrado Coração. 3 meses depois, 3 meses, o pai conseguiu um emprego muito melhor. A mãe se curou das doenças. Os filhos começaram a ir bem na escola. A esposa me ligou chorando. Padre, é como se Deus tivesse finalmente aberto o céu sobre nós. As bênçãos não param de vir. E eu disse, Deus sempre quis abençoar vocês, mas havia um bloqueio e vocês removeram. Hoje, você vai descobrir exatamente quais são as 7 coisas que bloqueiam as graças no seu lar. E mais, como desbloqueá-las para que as bênçãos de Deus finalmente possam fluir. E te aviso, quando chegarmos no bloqueio número 6, você vai entender por que tantas orações parecem não ser respondidas. Não é que Deus não escuta, é que há uma parede espiritual impedindo. Mas antes de revelar os 7 bloqueios, você precisa entender o que são as graças e como elas funcionam. Muitos católicos confundem graças
com milagres. Acham que graça é só cura instantânea, dinheiro caindo do céu, problemas resolvidos magicamente. Mas não é isso. Graça, na teologia católica, é a vida divina que Deus comunica à alma. É a presença ativa de Deus operando em sua vida. E há dois tipos principais. Primeira, graça santificante. É a graça que nos torna santos, que nos une a Deus, que nos dá vida espiritual. Segunda, graças atuais. São as bênçãos específicas que Deus dá para situações concretas. Força para vencer tentação, luz para tomar decisões, proteção em perigos, provisão em necessidades. E aqui está o que você precisa entender. Deus quer dar essas graças abundantemente. Jesus disse em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, não escassez, não pobreza espiritual, abundância. Mas, e aqui está o problema, nós podemos bloquear essas graças, podemos criar obstáculos que impedem Deus de nos abençoar como Ele quer. São João da Cruz ensinava: algumas almas são como recipientes virados de cabeça para baixo. Por mais que Deus queira enchê-las, não conseguem receber porque estão na posição errada. Posição errada, bloqueios espirituais, obstáculos autoimpostos. Um homem me procurou desesperado: Padre, rezo há anos pedindo um emprego, mas Deus não responde. Por quê? Conversando, descobri. Ele guardava rancor profundo do patrão antigo que o demitiu. Há 5 anos sem perdoar. Expliquei. Você está bloqueando as graças, Jesus ensinou. Se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará. E se Deus não pode te perdoar plenamente, como pode te abençoar plenamente? Ele chorou, perdoou, liberou o rancor. 2 semanas depois, conseguiu o emprego que buscava há anos. Viu? A graça estava disponível, mas bloqueada. E hoje você vai aprender quais são os 7 bloqueios mais comuns e como removê-los todos. Então agora sim, vamos aos 7 bloqueios, e para cada um vou te dar a solução imediata. Porque não basta saber o problema, você precisa saber como desbloqueá-lo para que as graças voltem a fluir. Então agora, vamos aos 7 bloqueios que impedem as graças de fluírem no seu lar. E para cada um, vou te dar a solução imediata para desbloqueá-lo. Porque cada dia que você vive com esses bloqueios é um dia de bênçãos perdidas. Graças que Deus queria dar, mas não pôde. O primeiro bloqueio é o mais grave e o mais comum. Bloqueio número 1. Objetos pagãos, idólatras ou relacionados ao ocultismo dentro de casa. E aqui estou falando de estatuetas de Buda, Ganesha, outras divindades, amuletos da sorte, cristais energéticos, dream catchers, olho grego, ferraduras, elefantinhos, cartas de tarô, horóscopos, livros de magia. Por que isso bloqueia as graças tão drasticamente? Porque viola o primeiro mandamento, o mais fundamental de todos. Êxodo 20, versículos 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Não terás outros deuses. É absoluto. E quando você tem uma estátua de Buda só de enfeite ou um amuleto só por precaução, você está dizendo a Deus: não confio só em ti. Preciso de ajuda de outros poderes. Isso fecha o céu sobre você, porque Deus é zeloso. Ele não divide sua glória com ídolos. Qual a solução imediata? Primeiro, identificação total. Hoje, faça uma varredura completa na casa. Procure tudo que não seja explicitamente católico e aprovado pela igreja. E seja radical. Não pense: mas é só decoração. Se não é de Deus, é porta para o inimigo. Segundo, destruição imediata. Não guarde, não doe, não jogue no lixo onde alguém pode pegar. Queime. Enquanto queima, reze em nome de Jesus Cristo. Renuncio a todo pacto que este objeto possa ter, que seja destruído pelo fogo purificador. Terceiro, purificação com água benta. Asperja água benta onde os objetos estavam. Reze que esta água purifique este espaço de toda idolatria. Quarto, chamada de sacerdote para bênção. Se os objetos eram graves, macumba, magia negra, chame padre para bênção exorcística. Uma empresária católica tinha um Buda para prosperidade no escritório dela. Negócios estavam falindo há anos. Orientei: queime roge. Ela relutou: mas padre, foi caro. Insisti: está custando suas bênçãos. Ela queimou, consagrou o escritório ao Sagrado Coração. Um mês depois, conseguiu o maior contrato da vida dela. Me ligou chorando: padre, era aquilo que estava bloqueando tudo. Viu? O bloqueio não era azar, era idolatria. E quando removeu, as graças explodiram. E agora o segundo bloqueio, que destrói famílias inteiras. Bloqueio número 2. Pecados sexuais, cometidos ou consumidos habitualmente dentro de casa. Pornografia, masturbação, fornicação, adultério, tudo que profana a sexualidade que Deus criou como santa. Por que isso bloqueia as graças? Porque São Paulo ensina em 1 Coríntios 6, 19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo sagrado. E quando você profana esse templo com impureza sexual, o Espírito Santo se entristece e se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, as graças param de fluir, porque é Ele quem distribui as graças. E pior, pecados sexuais não só bloqueiam graças, eles atraem maldições. Pobreza espiritual, doenças, problemas conjugais, filhos rebeldes, tudo isso pode ter raiz em impureza sexual não confessada. Solução imediata? Primeiro, confissão familiar urgente. Se você tem pecados sexuais não confessados, pornografia, masturbação, adultério, vá ao confessionário esta semana. Confesse tudo com contrição verdadeira. Segundo, remoção de objetos e acessos.
Computador no quarto? Tire. Coloque em área comum. Celular com apps problemáticos? Delete. Instale filtros, revistas, livros impuros? Queime. Terceiro, jejum conjugal temporário. Se é casal, abstenham-se de relações por alguns dias, como penitência e purificação. Ofereçam isso a Deus. Senhor, purifica nosso leito matrimonial. Quarto, consagração do quarto ao Sagrado Coração. Coloque imagem do Sagrado Coração no quarto. Bênção sacerdotal do quarto. Um casal estava à beira da falência. Problemas financeiros inexplicáveis. Oravam, mas nada melhorava. Em confissão, o marido revelou vício em pornografia há anos. Nunca tinha confessado. Orientei: confesse, remova acessos, consagre casa. Ele obedeceu. 3 meses depois, a situação financeira virou. Ele conseguiu promoção inesperada. Dívidas começaram a ser pagas. Me disse: padre, era aquele pecado que estava bloqueando todas as bênçãos financeiras. Deus não podia nos prosperar enquanto eu vivia em impureza. Viu? Pureza atrai graças. Impureza bloqueia graças. E agora, o terceiro bloqueio, que muitos subestimam. Bloqueio número 3. Discussões constantes, divisão, ira habitual entre membros da família. Gritos, ofensas, xingamentos, violência verbal, casais que vivem brigando, pais e filhos que não se falam, irmãos em guerra. Por que isso bloqueia as graças? Porque Jesus ensinou em Mateus 18:19. Se 2 dentre vós se puserem de acordo na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai. Se puserem de acordo, unidade, harmonia. Mas quando há divisão, quando a casa está em guerra civil e espiritual, as orações não sobem. É como se você tentasse fazer um foguete decolar, mas metade dos motores estão puxando para baixo. Não vai. E Marcos 3:25 adverte: se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Não poderá subsistir. Vai desmoronar espiritualmente, emocionalmente, até materialmente. Solução imediata? Primeiro, reconciliação imediata. Se você brigou com cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, peça perdão hoje. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Diga: me perdoa, eu te magoei, quero paz. Segundo, rosário pela paz familiar. Reúna quem aceitar e reze em 1/3 pedindo: Senhora, traga paz a esta casa. O rosário em família é arma poderosíssima contra a divisão. Terceiro, pacto de comunicação. Família se reúne e faz compromisso. Nesta casa, não gritamos, não ofendemos, discordamos com respeito. Escrevam, assinem, coloquem na geladeira, como lembrete. Quarto, bênção da sala onde brigam. Se há um cômodo onde sempre há brigas, cozinha, sala, bênção especial ali. Padre asperge água benta, reza pela paz daquele espaço. Uma família estava se destruindo. Pais brigavam violentamente,
filhos traumatizados, nenhuma oração era respondida. Ensinei reconciliação, mais rosário diário, mais pacto. Resistiram no início, mas insistiram. 2 meses depois, a transformação era visível. Pai conseguiu emprego, melhor desempregado há 1 ano. Mãe se curou de depressão. Filhos voltaram a sorrir. O pai me disse: Padre, enquanto havia guerra em casa, Deus não podia nos abençoar. Agora que há paz, as graças estão chovendo. Viu? Unidade atrai graças. Divisão bloqueia graças. E agora o 4º bloqueio, que milhões negligenciam. Bloqueio número 4. Falta de oração matutina, especialmente o oferecimento do dia. Acordar e já pegar o celular e ir direto para afazeres. Começar o dia sem nenhuma comunicação com Deus. Porque isso bloqueia as graças. Porque a oração matutina é a chave que abre o depósito das graças para aquele dia. É como trabalhar numa empresa, mas nunca pedir ao patrão os recursos necessários. Como ele vai te dar se você não pede? Jesus prometeu em Mateus 7:7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pedi. A oração é pedido. E se você não pede logo pela manhã, passa o dia inteiro sem recursos celestiais. E pior, quando você não oferece o dia a Deus, você o está oferecendo por omissão ao mundo, à carne, ao demônio. Porque tudo que não é consagrado ao bem fica vulnerável ao mal. Solução imediata? Primeiro, oferecimento matutino antes do celular. Assim que acordar, antes de olhar mensagens, faça sinal da cruz e reze: Senhor, eu te ofereço este dia tudo o que eu fizer, sofrer, pensar, tudo por ti, Jesus, tudo contigo, Maria, tudo para a glória de Deus. Amém. Leva 15 segundos, mas abriria o céu sobre você para o dia inteiro. Segundo, 3 Ave-Marias ao acordar. Ainda na cama, reze 3 Ave-Marias pedindo o mira, pureza, neste dia, doza, proteção, neste dia, tresda, graças neste dia. Terceiro, leitura do Evangelho do dia. Antes do café, leia o Evangelho do dia 2. Apps católicos têm isso. Alimenta a alma antes de alimentar o corpo. Um homem desempregado há 6 meses orava à noite, mas nunca pela manhã. Ensinei: ofereça o dia, todos os dias. Ele obedeceu. 15 dias depois, 15 dias, conseguiu emprego. Me disse: Padre, era simples, mas eu não fazia. Agora, sinto que Deus abre portas de manhã cedo, quando eu o convido. Comece o dia com Deus, e as graças fluirão o dia inteiro. E agora, o 5º bloqueio, muito comum em lares modernos. Bloqueio número 5. Consumo habitual de entretenimento impuro, pornografia, bruxaria, violência gráfica, blasfêmias na TV, músicas, jogos, séries com sexo explícito, filmes glorificando bruxaria, músicas com letras demoníacas, jogos excessivamente violentos. Por que isso bloqueia as graças? Porque contamina a atmosfera espiritual da casa.
Filipenses 4:8 ensina: tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Nisso pensai, porque o que entra pelos olhos e ouvidos molda a alma. E quando você enche a casa de imundícia espiritual, o Espírito Santo se entristece e se retira. E quando ele se retira, as graças param. Solução imediata? Primeiro, cancelamento ou filtragem rigorosa. Netflix, Prime, qualquer plataforma, configure filtros máximos. Se não consegue filtrar adequadamente, cancele. Alma vale mais que entretenimento. Segundo, substituição por conteúdo edificante. Em vez de séries impuras, documentários católicos, filmes familiares, programas educativos, em vez de músicas mundanas, música católica, clássica, instrumental. Terceiro, leitura da Bíblia em família. 10 minutos por semana. Leiam Evangelho juntos em voz alta. Substitui veneno espiritual por alimento celestial. Quarto, bênção dos aparelhos eletrônicos. Padre Benzi TV, computadores, celulares, asperge água benta. Reza que estes aparelhos sejam usados só para a glória de Deus. Uma família assistia séries de bruxaria porque é fantasia. Começaram problemas, pesadelos, opressões, finanças despencaram. Orientei: parem imediatamente. Bênção da TV. Substituam por conteúdo santo. Um mês depois, tudo mudou. Pesadelos sumiram. Pai conseguiu aumento. Mãe, padre, aquelas séries estavam abrindo portas horríveis. Agora sentimos paz. O que você permite entrar em casa determina que tipo de espírito habita nela e que tipo de graças você recebe. E agora o sexto bloqueio, o que eu prometi que ia te chocar. Bloqueio número 6. Rancor, mágoa, ódio, falta de perdão guardados no coração. E aqui está o choque que prometi. Este é o maior bloqueador de orações. Mais que idolatria, mais que impureza, mais que qualquer outro pecado. Porque Jesus foi absolutamente claro em Mateus 6:14-15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Não vos perdoará. É condicional. E se Deus não te perdoa, Ele não pode te abençoar. Porque bênção pressupõe estar em graça. Você pode rezar rosário 10 vezes por dia, pode ir à missa todo dia, pode dar esmola para todos os pobres. Mas se você guarda rancor de alguém, cônjuge, pai, mãe, irmão, colega, eis suas orações não sobem. Ficam bloqueadas por uma parede de falta de perdão. Por isso Jesus disse em Marcos 11:25: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe. Quando estiverdes orando, antes de orar, perdoe, senão a oração não funciona. Solução imediata? Primeiro, perdão verbal hoje. Ajoelhe agora mesmo e diga em voz alta, mesmo que a pessoa não esteja presente: nome
eu te perdoo. Renuncio ao rancor. Liberto você e me liberto. Peço a Deus que te abençoe. Não precisa sentir perdão. Precisa decidir perdoar. Sentimento vem depois. Segundo, oração diária pela pessoa. Todo dia, reze um Pai Nosso por quem te ofendeu. É impossível continuar odiando quem você reza sinceramente. Terceiro, reconciliação, quando possível. Se a pessoa está viva e acessível, busque reconciliação. Ligue, visite, mande mensagem. Quero fazer as pazes. A vida é curta. Quarto, confissão da falta de perdão. Vá ao confessionário e confesse: Padre, guardei rancor de pessoa por tempo. Peço perdão. A absolvição quebra cadeias espirituais. Uma mãe rezava há 10 anos pedindo cura para filho doente. Nada. Zero resposta. Em conversa profunda, revelou: guardava ódio mortal da sogra, já falecida, que a maltratou por anos. Expliquei: suas orações estão bloqueadas. Deus quer curar seu filho, mas você precisa perdoar primeiro. Ela chorou horas, mas perdoou, verbalizou o perdão, confessou. 3 semanas depois, 3 semanas, o filho começou a melhorar inexplicavelmente. Médicos disseram remissão espontânea. Ela sabia a verdade. Deus estava esperando eu perdoar para poder me dar a graça. Viu? O perdão não é opcional, é obrigatório para receber graças. E agora o 7º e último bloqueio. Bloqueio número 7. Ausência de crucifixo bendito, água benta, altar doméstico, sinais visíveis da fé. Casa sem nenhum sinal católico, sem cruz, sem imagem santa, sem Bíblia, como se Deus não morasse ali. Por que isso bloqueia as graças? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se você não o convida explicitamente para habitar sua casa, ele não força a entrada. O crucifixo não é decoração, é declaração. Jesus Cristo é Senhor desta casa. A água benta não é superstição, é sacramental, que atrai graça e afasta mal. O altar doméstico não é fanatismo, é coração espiritual da igreja doméstica. E quando esses sinais estão ausentes, a casa fica espiritualmente neutra, ou pior, vulnerável. Porque o que não é explicitamente de Deus fica exposto ao inimigo. Solução imediata? Primeiro, crucifixo na entrada H hoje. Compre crucifixo, não precisa ser caro. Coloque na entrada principal. Quando instalar, beije-o e reze: Jesus Cristo, esta casa é tua. Segundo, água benta disponível. Pegue na igreja, frasco na entrada, use ao sair e voltar. Asperja pela casa semanalmente. Terceiro, altar doméstico esta semana. Mesa, prateleira com imagem Sagrado Coração, imagem Nossa Senhora, crucifixo, Bíblia, vela, rosário. Quarto, bênção sacerdotal anual. Chame padre uma vez por ano para benzer formalmente. Ele asperge, reza, consagra. Quinto,
Consagração ao Sagrado Coração. Família reunida no altar, rezam: Sagrado Coração de Jesus, consagramos esta casa a Ti. Reine aqui Teu amor, habite aqui Tua paz, flua aqui Tua graça. Amém. Uma família nunca teve nenhum sinal católico em casa. Religião é no coração, diziam. Mas viviam em pobreza espiritual e material, orações sem resposta. Orientei: crucifixo, altar, consagração. Fizeram tudo. 2 meses depois, transformação total. Pai promovido, mãe curada de doença, filhos se converteram. O pai, padre, quando colocamos sinais visíveis de que Deus mora aqui, ele começou a agir visivelmente. E agora que você conhece os 7 bloqueios, preciso te ensinar o ritual completo de desbloqueio. Então agora vou te ensinar o ritual completo para desbloquear todas as graças e fazer a bênção de Deus fluir abundantemente sobre sua casa. Dia 1. Preparação. Passo 1. Confissão de todos os pecados, especialmente os 7 bloqueios. Vá ao confessionário. Confesse tudo: idolatria, impureza, divisão, falta à oração, entretenimento impuro, rancor, negligência espiritual. Passo 2. Jejum a pão e água. 24 horas antes do desbloqueio, jejue oferecendo: Senhor, purifique minha casa e minha família. Dia 2. Remoção. Passo 3. Remoção física de todos os bloqueios. Queime objetos idólatras, ocultos, delete pornografia, reconcilie com pessoas ou perdoe verbalmente, configure filtros em eletrônicos, limpe fisicamente a casa. Dia 3. Purificação. Passo 4. Aspersão de água benta em todos os cômodos. Porta por porta, cômodo por cômodo. Aspergem cruz nas paredes. Reze: em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, purifico este ambiente. Que toda maldição seja quebrada, que todo bloqueio seja removido, que as graças fluam. Amém. Passo 5. Instalação dos sinais sagrados. Crucifixo na entrada. Água benta acessível. Altar doméstico montado. Imagens nos quartos. Dia 4. Consagração. Passo 6. Família reunida diante do altar. Acendam vela. Ajoelhem. Rezem juntos. Ó Sagrado Coração de Jesus, consagramos esta casa e esta família inteiramente a Ti. Removemos tudo que te ofende. Renunciamos a todo bloqueio. Abre sobre nós os céus. Derrama Tuas graças abundantemente. Que nossa casa seja canal de bênçãos. Que nossa família prospere espiritualmente e materialmente. Rainha do céu, intercede por nós. São Miguel, defende-nos. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Passo 7. Oração pela prosperidade espiritual. Ainda ajoelhados, cada um verbaliza necessidades. Senhor, preciso de graça específica. Removi os bloqueios. Agora te peço, abençoa-me. Dia 5. Selo sacerdotal. Passo 8. Chamada de sacerdote. Padre vem, benze formalmente, consagra ao Sagrado Coração. Esse selo sacerdotal
Oficializa o desbloqueio. Manutenção contínua. Passo 9. Vigilância constante. Toda semana. Asperge água benta. Todo dia. Oferecimento matutino. Todo mês. Renovação da consagração. Passo 10. Gratidão pelas graças recebidas. Quando graças vierem e virão, agradeça publicamente, testemunhe, glorifique a Deus. E quando você fizer isso, prepare-se, porque as graças vão explodir. E agora preciso te contar o que acontece quando os bloqueios são removidos. Meu irmão, minha irmã, quando você remove os 7 bloqueios e consagra a sua casa, algo sobrenatural acontece. As comportas do céu se abrem e as graças começam a jorrar. E você vai experimentar. Primeiro, orações respondidas rapidamente. Coisas que você pedia há anos começam a ser atendidas em semanas. Segundo, paz inexplicável. Problemas ainda existem, mas você enfrenta com paz sobrenatural. Terceiro, prosperidade material. Não é teologia da prosperidade, mas Deus abençoa materialmente lares santos, empregos, promoções, negócios, dívidas pagas. Quarto, curas físicas e emocionais. Doenças inexplicavelmente melhoram, depressões cessam, ansiedade diminui. Quinto, conversões familiares. Filhos rebeldes voltam, cônjuges frios se reaquecem, família se une. Uma família fez exatamente o ritual que ensinei. Removeram todos os 7 bloqueios. Consagraram tudo. Primeira semana. Pai desempregado 8 meses conseguiu emprego, melhor que o anterior. Segunda semana. Mãe com tumor benigno. Médicos disseram, sumiu inexplicavelmente. Terceira semana. Filho, drogado há anos, pediu ajuda. Entrou tratamento. Quarta semana. Dívidas começaram a ser pagas miraculosamente. A mãe me ligou chorando. Padre, são chuvas de graças. Em 30 dias, recebemos mais bênçãos que em 10 anos, porque removemos o que bloqueava. E você também pode experimentar isso. Basta agir, hoje, agora. Então agora, vamos orar pedindo que Deus desbloqueie as graças sobre nossas casas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, fonte de toda graça e bênção, eu reconheço que bloqueei tuas graças sobre minha casa, por idolatria, impureza, divisão, negligência, entretenimento profano, rancor, falta de consagração. Hoje eu removo esses bloqueios. Renuncio a tudo que te ofende. Abre sobre mim e minha família as comportas do céu. Derrama graças abundantes. Prospera-nos espiritualmente. Cura-nos fisicamente. Abençoa-nos materialmente. Que nossa casa seja canal de tuas bênçãos. Que nossa família glorifique teu nome. Maria Santíssima, medianeira de todas as graças, intercede por nós. São José, padroeiro da Igreja Doméstica, protege-nos. Pedimos isso, confiando em tua infinita misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou te dar orientações finais, urgentíssimas. O que você vai fazer agora para desbloquear as graças? Primeira ação:
exame de consciência hoje. Pegue papel e caneta, anote quais dos 7 bloqueios você tem. Seja brutalmente honesto. Deus já sabe, você precisa admitir. Segunda ação, confissão esta semana. Agende confissão, confesse todos os bloqueios. Diga ao Padre: quero desbloquear as graças, preciso me purificar completamente. Terceira ação, remoção hoje do que pode ser removido. Objetos idólatras, queime hoje. Pornografia, delete hoje. Rancor, perdoe hoje. Cada dia de bloqueio é dia de bênçãos perdidas. Quarta ação, crucifixo e altar esta semana. Compre crucifixo, monte altar simples. Não precisa ser elaborado, precisa existir. Quinta ação, consagração esta semana. Reúna a família diante do altar e consagrem ao Sagrado Coração. Usem a oração que dei, com fé, com expectativa. Agora, sei que alguns devem estar pensando: Padre, e se eu fizer tudo isso, mas ainda não vejo resultados? Quanto tempo leva? Essa pergunta é crucial, porque há uma ciência espiritual do tempo das graças. E é exatamente o que vou explicar no próximo vídeo. Quanto tempo Deus leva para responder suas orações, a verdade que ninguém conta. Lá vou ensinar os 3 tempos de Deus e como identificar em qual você está. E se este vídeo te abrir os olhos, deixa comentário. Vou desbloquear as graças, ou vou remover os 7 bloqueios, ou as bênçãos vão fluir. Quando declaramos publicamente, criamos compromisso e testemunho. E agora, vou te abençoar e abençoar tua casa. Que o Senhor Jesus Cristo, fonte de toda graça, desbloqueie o céu sobre ti, que o Espírito Santo remova todo obstáculo, quebre toda corrente, destrua toda maldição, que Maria Santíssima, medianeira de todas as graças, interceda poderosamente por tua família, que São José proteja tua casa como igreja doméstica, que as graças fluam como rios, que as bênçãos caiam como chuva, que a prosperidade chegue como inundação e que tua casa se torne canal de graças para muitos, para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. E não esqueça, Deus quer te abençoar abundantemente, mas você precisa remover os bloqueios. Faça isso hoje e prepare-se para chuvas de graças. Sua vida vai mudar, sua família vai prosperar, porque quando você desbloqueou, Deus derramou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.